Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, minha gente. Feliz 2004 para todos. Espero que todos vocês tenham passado os dias festivos de Natal e passagem de ano, que tenha sido dia alegre e leve, junto aos seus, junto à família, junto às pessoas que a gente ama, não é? Um 2004 abençoado, alvissareiro e pleno de realizações para todos vocês. Muito bem, após uma pausa para reabastecimento, né, para recarregar baterias, sobre o patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito do Povo, programa que tem a pretensão de responder às suas dúvidas jurídicas, seus questionamentos jurídicos ao vivo de imediato, bastando para isso que vocês, através da mídia social na qual vocês estão assistindo, façam as suas perguntas, questionem, sem medo, sem vergonha, façam as perguntas, mesmo que vizinhos, parentes, amigos tenham aconselhado, não adianta perguntar, não precisa, isso não dá em nada, não é assim, isso é besteira, é coisa da sua cabeça. Muitas vezes não é. Seja como for, uma questão que pode estar tirando seu sono, seu sossego, basta que você envie a sua mensagem, que, se for possível, esclareceremos ao vivo e na hora, tá bom? E, gente, eu pensei aqui, como nos últimos programas ao vivo, as questões foram minguando, né? Isto é, diminuiu o número de questão, o número de perguntas, até porque eram assuntos muito variados. Por sugestão de uma amiga nossa, eu vou propor a vocês para que a gente faça o seguinte: eu toda semana vou abordar um tema que eu aviso antes. Então vocês têm uma semana inteira, tá certo? Para formular uma questão relacionada ao tema, ou dizer para um amigo ou amiga que no Direito do Povo, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, às 19 horas, o Dr. Paulo irá falar sobre o tema X. E aí vocês preparam as perguntas, né? Ou peçam para alguém elaborar as perguntas que vocês tenham sobre o tema. Talvez assim a gente aumente o número ou a frequência de questões e de perguntas, não é? Porque se o programa, cujo objetivo é responder perguntas ao vivo, né, questões jurídicas, esclarecimento das questões jurídicas ao vivo, não tiver questões, o que nós estamos fazendo aqui, né? Uma falação, é um doido chato falando sobre direito aqui durante uma hora inteira. Ninguém vai aguentar, né? Então, vamos estabelecer o seguinte, que toda semana eu falo o tema da semana seguinte. E também a Cidade Ativa TV Online se encarregará, não é, de mandar lembretes para vocês via mídia social do tema que será abordado na próxima quarta-feira. Quem sabe assim a gente aumente o número de questões, tá certo? E para inaugurar a semana que vem, eu vou abordar um tema que foi muito comentado, que todas as vezes que a gente abordou aqui, questões relativas a esse tema, sempre teve repercussão, sempre houve mais perguntas paralelas, recado pelo WhatsApp, etc, etc. Então, a semana que vem, eu vou abordar o tema guarda de filhos, guarda judicial de filhos,
né? Guarda, mesmo a guarda não judicial, ou seja, muita gente vem perguntar, eu me separei, eu sou mãe, me aconselhar a pedir na justiça a guarda dos meus filhos, preciso pedir na justiça, enfim, todas essas questões vão ser abordadas a semana que vem. A diferença entre guarda normal, guarda compartilhada, né? As características da guarda compartilhada. Muita gente acha que guarda compartilhada é dar ao ex-marido o direito de entrar na sua casa quando quiser para dar pitaco na educação, no dia a dia do seu filho. Não é bem assim. Enfim, nós vamos abordar todas as questões relacionadas à guarda de filho. Quem tem direito, por que tem direito, tá certo? De que medida tem direito, como funciona a guarda compartilhada, não é? O que significa, afinal, guarda compartilhada, tá certo? Todas essas questões serão abordadas na quarta-feira que vem, no nosso programa, a partir das 19 horas. Então, você que tem interesse sobre o assunto e que tem alguma questão relacionada sobre o assunto, ou algum amigo ou amiga com questões ou dúvidas relacionadas a esse tema, já pode passar o tema para essas pessoas, para que elas tenham tempo de formular as questões para durante o programa fazê-las, e a fim de que eu responda, né? Repetindo que, se for um caso ativo, um caso muito complexo, se não der para responder de imediato, eu estudarei o tema, estudarei a questão, caso específico, e entrarei em contato ou responderei no próximo programa. Tá certo, minha gente? E por falar em guarda de filho, vamos falar de uma coisa também que dá muita confusão, a questão da sucessão, ou do quinhão, ou da parte ideal de cada um, quando uma pessoa, um membro da família morre, né? Eu não vou abordar o tema inteiro, que é bastante extenso, mas vou falar assim dos direitos. Eu vou usar o exemplo clássico, que é o exemplo do chefe de família, não é? Que falece e deixa aí mulher e viúva, né? E, digamos, 4 filhos. É um tema clássico, é um caso clássico, é um caso corriqueiro, é um caso que acontece sempre. A primeira questão que todos falam e que dá muita confusão é porque muitos são os advogados que entram com o inventário dizendo que a mulher é meeira e herdeira. Isto por quê? Porque no Código Civil Brasileiro, promulgado em 2021, com vigência a partir de janeiro de 2001, com vigência a partir de 2002, 1º de janeiro de 2002, esse código diz assim, que a esposa, ela é meeira, e também da parte dos bens que cabia ao falecido, ela concorreria, isto é, ela participaria da divisão juntamente com os herdeiros necessários. Herdeiros necessários são os filhos. Tá? E mesma coisa acontecia com a companheira, tanto a esposa como a companheira, né? A companheira, para quem não sabe, é o nome que se dá, o nome técnico e jurídico que se dá para a pessoa do sexo feminino que vive em união estável, mesmo que não tenha contrato, tá certo? Então, tem lá um artigo no Código Civil que diz que a companheira e também a esposa, um outro artigo, falando que concorrem. Ela é meeira dos bens amealhados na constância da união estável ou na constância do casamento, ela é meeira. Então, assim, como ela é dona de metade, digamos, metade da casa, não precisa para o inventário porque já é da viúva. O que vai para o inventário é só 50% da casa. E aí diz o código que ela seria herdeira necessária. Por quê?
Porque a esposa, creiam vocês, no código anterior, o código que é de 1916, que vigorou até janeiro de 2002, código escrito por Clóvis Bevilacqua, o código antigo não reconhecia a esposa como parente. Esposa não era parente, até a promulgação do novo código. Olha que interessante. Pensando tecnicamente, eu estudei direito, me formei e dei aula de direito civil em plena vigência do antigo código de 1916. Então, para mim, fazia todo sentido dizer que a esposa não era parente, né? Parente, a gente sabe, é pai, mãe, avô, né? Pais, avós, né? E filhos e netos. Ou parentes colaterais, irmão, cunhados, sobrinhos e por aí vai. Agora, com a promulgação da nova Constituição Brasileira de 1988, passou a entender que o casamento, assim como o união estável, eram formadores da entidade familiar. E a entidade familiar reconhecida pela Constituição é composta de pai, mãe, né, e filhos. Isso é uma entidade familiar, reduzidamente, obviamente, é uma entidade familiar. Então, ora, diabos, se a Constituição reconhece a mulher, a mãe, como entidade, fazendo parte integrante da entidade familiar, então ela teria que ser parente também, enquanto esposa, parente do marido, porque afinal ambos fazem parte da mesma entidade familiar. Muito bem, essa é a explicação que eu tô dando para vocês aqui, uma explicação em português para não entrar muito no advoguês, a fim de não confundir a cabeça de vocês. Mas voltando ao assunto, acontece muito isso. Muita gente fala, meu pai morreu, agora tem que entrar com o inventário. Primeira questão, precisa entrar com o inventário? Precisa entrar com o inventário. O código dá um prazo de 60 dias a partir do óbito para que se ingresse com o inventário. Inventário significa abertura de sucessão. Ou seja, você tem que avisar o juiz de direito. Diz, olha, fulano morreu, fulano tinha esposa e tinha filhos. Junto ao atestado de óbito, junto ao atestado de casamento, junto à certidão de casamento, junto à certidão de nascimento dos filhos, e diz, abre a sucessão, excelência. Depois a gente vai discutir o resto, não é? Aí, isso durante os primeiros 60 dias, senão há uma multa a ser paga. Tá certo? Muito bem. Muita gente fala assim, não, mas o imóvel onde meu pai, minha mãe moravam, onde eu morava, onde minha vida inteira eu passei junto com os meus pais, não tem escritura, só tem posse. Na verdade, tem um contrato antigo de compra e venda, mas nunca teve registro. Mesmo assim é preciso fazer inventário? Mesmo assim é preciso fazer inventário. Tá certo? Por quê? Além do imóvel que não tem registro, sempre tem conta bancária, sempre tem o direito da viúva, eventualmente, receber pensão em nome do marido pelo INSS, não é? Sempre tem rescisão trabalhista, se o marido, quando morreu, trabalhava. Essa rescisão trabalhista, essa indenização por morte, essa indenização trabalhista por morte, saldo de salário, hora extra, etc, etc. A viúva tem direito de receber, né? Desculpem. Conta bancária. Alguém precisa movimentar, alguém precisa sacar o dinheiro que está na conta bancária, não é? Enfim, todas essas questões são resolvidas no inventário. Repetindo, a viúva tem direito a 50%, porque ela é meeira, tá certo? Ela tem direito a 50% de tudo que foi adquirido na constância do casamento ou da união estável. Então, ela é dona de 50%. Ponto final. Os outros 50%
que cabia à pessoa que morreu vai ser dividido equanimemente, igualitariamente, tá certo? Pelos filhos. Há algumas questões que são interessantes de saber. O inventário é um processo bastante complexo. É um processo que o próprio Código de Processo Civil estabelece passo a passo cada fase do processo. É o pedido de abertura de sucessão, a juntada das primeiras declarações, a juntada das certidões de dívida, o edital convocando eventuais credores, né, para se habilitar no testamento, no inventário. No inventário, aliás. Há uma certidão para saber se a pessoa deixou testamento em vida ou não. Enfim, é um processo bastante complexo. E obrigatório quando há menores envolvidos. Por exemplo, há um filho menor de idade. Então, o inventário é necessário, a abertura de inventário é necessária. Mas há uma espécie de inventário, vamos chamar de espécie de inventário, que na justiça a gente chama de arrolamento sumário. O que é o arrolamento sumário? O falecido deixou bens, deixou patrimônio, digamos, um imóvel, uma conta bancária, um veículo, enfim, essas coisas que normalmente se tem quando morre, né? Deixou a viúva e deixou 2 filhos. Porém, os filhos são maiores de idade. Alguns até já, 1 ou 2, ou os 2 casados, ou um casado, não importa. São maiores de idade. Quando a situação é essa, ou seja, todos os herdeiros são maiores de idade e a viúva também maior de idade, nesse caso faz-se na justiça o arrolamento sumário. O que é o arrolamento sumário? Já entra com a petição, com tudo pronto, avisando da morte, pedindo abertura de sucessão e já propondo a divisão de bens. E essa divisão de bens pode ser a que convier para os herdeiros e viúva. Por exemplo, é comum em arrolamento sumário 2 situações distintas. Os filhos renunciarem à sua herança, ou seja, renunciarem aos seus direitos hereditários em favor da mãe, para que a mãe passe a ser a dona de tudo. Isso é menos comum, tá certo? O mais comum é a mãe, no próprio inventário, doar a parte dela para os filhos. Então é feito um arrolamento sumário, né? Divide meio a meio todo o patrimônio e a viúva abre mão da parte dela também. Tá certo? Então o inventário da viúva já acaba acontecendo no próprio inventário do falecido, né? O mais comum é que isso seja feito, mas o contrário também é verdadeiro, dos filhos abrirem mão da propriedade para a mãe. Tá certo? O juiz não tem, quando é assim, com arrolamento sumário, o juiz não tem o que discutir, não tem o que questionar. Ele tem a obrigação de homologar o acordo dos herdeiros com a viúva. Homologar o acordo e mandar expedir o formal de partilha. Claro que ele só vai verificar se o imposto, né, imposto de transmissão causa morte, o famoso ITCMD, foi pago ou não. Tá certo? Se o imposto foi pago, ele tem que desde logo homologar o formal de partilha. Tá certo? Aí pergunta, quanto é esse imposto? E quando é que tem que pagar? E quanto é que tem que pagar? E como tem que pagar? Enfim. Na Secretaria da Fazenda do Estado há uma tabela, se não me falha a memória, eu não me lembro exatamente, mas se não me falha a memória, estão isentos de pagamento do ITCMD os bens cujo valor sejam de até 3.000 UFESPs.
Eu posso estar equivocado, viu, gente? Eu estou chutando aqui, mas eu acho que o valor é esse, 3.000 FESPs. Dá mais ou menos a preço de hoje uns 100 mil reais. Então imóvel até 100 mil reais é isento de tributo, isento de pagamento de TCMD para que o inventário caminhe. Então basta que o advogado de vocês vá até a Secretaria da Fazenda de posse da escritura ou do documento ou do IPTU do imóvel, provando o valor venal do IPTU, vai lá na Secretaria de Fazenda e fala, eu quero uma declaração de isenção de TCMD. A Secretaria tem a obrigação de dar essa isenção, de dar essa certidão de isenção na mesma hora, no momento em que essa isenção é requerida. Tá certo? Muito bem, esse é o procedimento. Tá? Agora, repetindo, para que não haja mais dúvida, para que, caso o advogado de vocês invente, porque é assim, deixa eu explicar melhor. Os artigos mencionados que dão, tanto a viúva como a companheira, o direito também de ser herdeira, eles ainda estão no Código Civil. Eles ainda estão em vigor. Porém, a jurisprudência, tá certo? O STJ, não sei, não me lembro se o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito, mas com certeza, com segurança, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou dessa forma, dizendo que a viúva já é meera e ela nunca vai ser herdeira, porque seria uma divisão injusta. Tá certo? Isso quer dizer que a justiça está dizendo que ela não é parente? Não está dizendo isso, mas está dizendo que ela é meera, é dona de metade de tudo que for amealhado durante a convivência, seja da união estável, seja do casamento. Tá certo, gente? Tá esclarecida essa questão aí? Roberto Ferreira é o nosso patrão. Todo mundo já sabe aqui que esse novo ano, Dr. Paulo Bonadi, seja cheio de alegria e de felicidade e suas programações com audiência. Muito obrigado, patrão. Obrigado de coração. Tomara que o nosso programa volte a engrenar, volte a ter questões para que a gente possa responder, não é? Bruno De Lúcio, boa noite, Dr. Paulo. Bom revê-lo nesse ano de 2024. Abraços. Bruno De Lúcio, grande apresentador de um dos pícaros de audiência da nossa TV, da Cidade Ativa TV Online, apresentador do jornal, grande repórter, né? Então, tenha um ano maravilhoso e muito sucesso. Henrique Dias, boa noite, doutor. Ótima programação. Abraços de Taboão da Serra. Obrigado, Henrique. Bom vê-lo aqui neste ano. Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação, abraço para você, Lúcia. Abraço mesmo para todos vocês que lembraram da gente, mesmo depois de ter virado o ano, né? Sinal que o programa não caiu totalmente em esquecimento. Muito obrigado. Ellen Soares, beijos, doutor Paulo. Beijo de Paulo, adoro o senhor. Muito obrigado, Ellen. Nossa, bom saber que eu tenho fã. Eu também adoro quem nos assiste aqui. Rebeca Vargas, sempre assisto a sua programação. Beijos. Beijo pra você, Rebeca. Obrigado, viu, por estar nos acompanhando aqui. Gente, uma explicação que eu esqueci de dar. Quem nos assiste sempre já sabe, já conhece a explicação, mas tá muito quente aqui em São Paulo hoje. Demasiadamente aqui em São Paulo hoje. Então eu tomei a liberdade, né, de tirar dos meus trajes o paletó e a gravata, porque senão vocês iam ver um apresentador de programa pingando de suor aqui, porque eu suo muito, né? Eu não sei o que acontece, mas eu suo demais, a vida inteira foi assim. E com a gravata, então, é um absurdo, né? Nesse calorão não tá certo. E o estúdio tem muito ar-condicionado, porém a saúde desse que vos fala, né, não comporta
ar-condicionado passa mal, eu passo mal com ar-condicionado, por isso eu peço para que desliguem, né? E aí junta um estúdio quente, com muita iluminação aqui em cima de mim, mais esse calorão, gravata e paletó, nem pensar, gente. Vocês iam ver um narrador de programa, que é um apresentador de programa, aí desmilinguindo durante a programação. Tá certo? Gente, assim, o nosso estúdio, né, tá aqui falando no meu ponto, que é hora de eu entrar aqui pedindo os nossos comerciais, tá certo? Só um tempinho para a entrada dos nossos comerciais, porque afinal a TV precisa faturar, e já já a gente tá de volta, tá bom? Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção, na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Buenos Artes Centro. Aqui na Casa Elegância Imóveis, o melhor custo-benefício. Vem! Muito bem, gente, estamos de volta aqui. Eu sei que não é padrão, né? Não é o objetivo desse programa, mas algumas coisas relacionadas à política eu preciso falar. Eu reclamei, ó, tem um fio aqui aparecendo, hein? Eu reclamei bastante ano passado da postura do Congresso Nacional, não é? E, de fato, nós estamos vivendo um momento terrível no nosso país. Um momento em que os poderes interferem um com o outro. De repente, não é? Nós que viemos, do ponto de vista sociológico, né, na história recente do Brasil, nós viemos de uma ditadura militar, né? De 64, que durou de 64 até 85. Eu vivi a ditadura militar. Eu estudei numa universidade que não tinha verba para comprar livro. Estudei numa faculdade de letras, que não tinha verba para comprar livro. Um absurdo. Eu estudei também eu também fiz faculdade de história, cujos livros, alguns livros eram proibidos. Você não podia estudar em alguns livros. Né? Livros do Karl Marx, enfim, do livro vermelho da China, você não podia, nem como objeto de estudo numa faculdade de história era permitida a leitura desses livros, né?
Na minha época de faculdade, durante a minha convivência com os alunos lá na cidade universitária, muitas vezes os colegas nossos sumiam e a gente ficava sabendo que foi preso. Foi preso, incomunicável, a polícia tinha direito de permanecer com a pessoa presa durante 5 dias, sem que a família ou os próprios seus advogados não soubessem onde ele estava. Mas enfim, nós partimos desse regime, não é, onde o governo podia tudo contra todos, e fomos para uma república. Mesmo com a reforma da Constituição, também passou um período em que os presidentes da República começaram a abusar e interferir, abusar do direito de governar o país, interferindo diretamente no poder legislativo, governando através dos famosos decretos-leis. O presidente assinava um decreto-lei que tinha validade de lei a partir do dia seguinte, e o Congresso tinha que engolir. Aí a coisa mudou um pouquinho. Para não tirar totalmente o poder de fazer decreto-lei do presidente, a nova Constituição então adotou as famosas medidas provisórias. É uma interferência? Não deixa de ser. Se o presidente justificar a medida provisória como urgência, ou seja, se disser, não, isso aqui é urgente, eu preciso promulgar a lei já, eu não posso esperar o Congresso estabelecer uma lei, então ele faz a justificativa, faz a exposição do motivo, promulga a medida provisória e manda para o Congresso. O Congresso, então, vai ter 3 meses, se me falha a memória, é isso, 90 dias, a medida provisória vai vigorar, 90 ou 120 dias, eu não estou bem lembrado. Mas se o Congresso não se pronunciar até lá, a medida provisória cai e não está valendo mais. Ou seja, o Congresso necessariamente tem que aprovar a medida provisória. Ou devolver para o presidente, dizendo, não, nós não queremos isso, acabou. Muito bem. Até aí, vejam vocês, há um equilíbrio, Um equilíbrio entre o poder executivo, que é representado pelo presidente da República, o poder legislativo, que é representado pelo presidente do Congresso, que é também, por sua vez, presidente do Senado. Então, até aí há um equilíbrio. Então, teoricamente, nós temos um equilíbrio e nós temos na Constituição brasileira um princípio de não interferência entre poderes, ou seja, o poder legislativo não interfere no governo, que não interfere no judiciário, que não interfere em nenhum dos dois. Tá certo? Muito bem. O que está acontecendo hoje é que, na verdade, o poder executivo passou a ser do Congresso Nacional. Não é? Hoje nós vivemos uma situação em que o presidente da República é refém, e esse é o termo, é refém do Congresso Nacional. Ou seja, ou ele faz o que o Congresso quer, ou ele faz o que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal querem, ou não governa. Tá certo? Manda lá, por exemplo, um orçamento. O que é o orçamento? O orçamento tem lá a conta do governo para o ano que vem. Olha, na educação, na saúde, na segurança pública, nas obras novas, no ministério tal, XYZ, eu vou gastar tanto. É tantos reais, ou tantos bilhões de reais em cada um dos locais, tudo programado pelo orçamento. E aí, a Câmara dos Vereadores ou o Senado Federal fala, não, nós não concordamos, nós queremos uma reforma aqui. Foi o que aconteceu, ou que vem acontecendo desde o governo do Bolsonaro. De quem é essa culpa? Essa culpa começou, a meu ver, essa mudança de concepção
a ideia de que efetivamente o Poder Executivo pode ser refém do Poder Legislativo nasceu lá atrás, nem tanto atrás, com o governo do Michel Temer. Não sei se vocês se lembram, Michel Temer, com o impeachment da Dilma, se tornou vice-presidente, mas ele tinha lá 2 ou 3 processos que certamente forçariam ele a deixar a presidência ou sofrer também ele o impeachment. Então ele foi vendendo o Poder Executivo e abrindo mão, como se diz, abrindo na linguagem popular, abrindo as pernas para o Congresso, aprovando, né, medidas que o Congresso queria, as famosas emendas, tal, etc, etc, etc. Até que nasceu com o governo Bolsonaro, a coisa piorou de uma vez, né? Criaram até um orçamento fantasma no Congresso, né? Que era o que? Era uma verba de X bilhões, que era prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara para destinar determinada verba para este ou aquele deputado sem dar nenhuma explicação e sem ninguém saber quanto ele tinha no bolso, não é? E quanto daria para cada deputado e de que forma daria para o deputado, através de que emenda, sem priorizar, tudo feito às escondidas, tudo feito, não é? Nas negociatas intramuros ou nas negociatas daquele quartinho escuro, né? Negociatas que se faz. O que é negociata, gente? É corrupção braba, corrupção aberta, escancarada, né? Nua e crua. O presidente da nossa Câmara dos Deputados, ele se comporta como um corrupto de carteirinha. Ele se comporta como quem tem licença para ser corrupto, né? Lembram lá do 007, ele que tinha licença para matar? Então, o nosso presidente da Câmara dos Deputados tem licença para ser corrupto, licença para praticar corrupção. Ninguém pode. Ele mesmo diz que é crime, cria leis agravando até, não é, a corrupção. Mas ele mesmo pode. Porque afinal ele é presidente da Câmara dos Vereadores, né? Então, assim, o legislativo está interferindo, ele torna-se refém, né? O governo brasileiro tornou-se refém do legislativo. Então, quem é que está governando? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe se é o Arthur Lira, se é o presidente do Senado ou se é o presidente Lula. E eu não estou aqui, por favor, entendam, eu não estou aqui defendendo o presidente Lula, não. Tá certo? Não estou defendendo o governo desse ou daquele. Eu estou defendendo a instituição governo brasileiro, a instituição Poder Executivo, a instituição Constituição da República, a instituição princípio da não interferência entre poderes. Nós temos 3 poderes e graças a Deus nós temos 3 poderes. Não temos 2, não temos 1, nós temos 3. Tá certo? Acho que o golpe a tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado só não foi para frente porque as instituições, quer dizer, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário se uniram contra a tentativa de golpe. E acho até que dizem, né? As pessoas dizem isso, que a grande maioria dos militares, da cúpula militar, né, no Brasil, era contra esse golpe. Mas uma minoria reputo eu, uns 30%, 35%, queria o golpe, né?
Está na cara que dia 8 de janeiro de 2022 foi articulado, foi manipulado, foi orquestrado, foi financiado. Está na cara. Nós tínhamos lá um general que permitiu durante vários meses, não só o general lá de Brasília, mas também aqui de São Paulo. Esses dois generais, comandantes das forças, né, do Comando do Exército, tanto de São Paulo como de Brasília, permitiram acampamento, né, a favor do golpe, a favor de um golpe militar, durante 4 meses. Né? Como é que eram esses acampamentos? Eram... eu nunca fui, mas devia ter lá discursos doutrinatórios, né? Tipo igreja evangélica, tipo igreja católica, devia ter lá um padre, né, entre aspas, falando bem lá do seu Bolsonaro, falando bem dos militares, dizendo que o Brasil seria muito melhor com os militares, que não teria pobreza, que não teria bandidagem, não é? Enfim. Nós tínhamos uma família de 3 locados, né, principalmente os filhos do nosso presidente, completamente alucinados, loucos de pedra, mandando mensagens e fake news pela internet, igual loucos, varridos, né, falando um monte de mentira, jogando um monte de... Gente, não, uma coisa maluca, coisa absurda, fora da realidade, fora de senso qualquer, né? Mas, enfim, eu venho batendo nessa tecla. Este ano é ano de eleição. Eu queria muito. Ano de eleição tá bom, é municipal, né? Mas não custa começar de baixo. Eu queria muito, muito, que os nossos políticos começassem a pensar numa maneira de reequilibrar os poderes. No caso da prefeitura, né? Nós temos aí um poder legislativo e um poder executivo que, quando não se bicam, é um grande problema, né? O prefeito que não tem a maioria na Câmara dos Vereadores, gente, ele não consegue governar. Assim como, não é, o governo da República. O presidente, quando não tem maioria no Congresso Nacional, não consegue governar. E deveria conseguir. Aí, claro, vem uma questão cultural, né? Cultural daqueles que são eleitos por nós. Né? A gente costuma ver pessoas serem eleitas para deputado federal, para deputado estadual, para senador, pessoas que, de uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro, ganhou fama, né? Ou por serem artistas, ou por serem cantores, ou por serem apresentadores de televisão, né? Então, eu fico perguntando, por que a gente vota nessas pessoas? Né? Qual a credibilidade que uma pessoa famosa porque é cantor, ou famosa porque aparece na televisão como apresentador, qual a credibilidade? Qual o motivo que a gente tem para acreditar que essa pessoa é legal? Que essa pessoa é honesta? Porque ele aparece na TV? Porque ele é artista de televisão? Porque ele é ator? Porque ele sabe interpretar ou sabe cantar? Então, é claro que isso é um fator cultural, né, gente? É claro que as pessoas que votam nessas pessoas ou votam como repúdio aos ditos candidatos mais sérios, ou votam de palhaçada mesmo, ou votam porque não entendem que a eleição é a única oportunidade. Vou repetir. A eleição, o voto, é a única arma que o povo brasileiro tem. É a única oportunidade que o povo brasileiro tem, que o cidadão brasileiro tem, de opinar sobre o destino desse país.
Ah, eu quero uma educação melhor para os meus filhos. A oportunidade é votar naquele deputado que você sabe, ou deputado, ou vereador, deputado estadual, senador, que você sabe que briga, que tem um histórico de briga pela melhoria da educação. Ah, não, eu quero uma saúde melhor para o povo brasileiro. Então pesquise e vota conscientemente naquele que você sabe que tem um histórico a favor, não é, da saúde. Para não votar num imbecil. Tão imbecil, que eu vou dar um exemplo aqui, tão imbecil. Vocês lembram daquele ministro da saúde do Bolsonaro que era contra a vacina? Que se posicionou contra a vacina, que respondeu processo porque era contra a vacina da Covid? Porque deixou estragar a vacina da Covid? Aqui estava em São Paulo. Lembram desse cara? Pois é, hoje nas mídias sociais esse cara postou uma mensagem dizendo assim que que era um absurdo, que o governo tinha que aumentar. Vejam vocês, é o mesmo cara. É o mesmo lá, general lá do Bolsonaro lá, que era contra a vacina. Esse mesmo cara hoje botou na mídia que tinha que aumentar o número de vacina contra a dengue, que tinha que vacinar a partir dos 4 anos, que era vacina para todo, que o governo devia comprar muito mais vacina contra a dengue, ou produzir muito mais. Quer dizer, olha o nonsense disso. Olha a disfarçatez, olha a cara de pau desse fulano, que na TV, enquanto ministro do Bolsonaro, né, aquele mesmo que falou, ah não, quem é mandado, quem é não sei o que, obedece, é aquele cara, aquele ministro lá. Absurdo, né, gente? Muito provavelmente ele hoje é candidato a prefeito de algum município, porque senão ele não estaria falando tanta besteira assim. Ele quer chamar para si a mídia, não é? Enfim, deve ter, eu não sei, mas deve ter candidato a prefeito de municípios que são candidatos a prefeito se valendo da fama que tiveram como cantores, né? Nós temos até o caso de um político eleito no Paraná que se elegeu por ser filho de um apresentador de TV. Qual a credibilidade? Né? Então, gente, esse ano eu vou bater bastante nessa tecla. É um ano de eleição, é um ano político. Eu trabalho para a empresa que financia esse programa, né? Que é a RB Marketing Político. Eu trabalho para essa empresa de marketing político. Então eu tenho a obrigação de me manifestar sobre questões políticas aqui durante esse programa. Tá certo? Pelo menos passando para vocês a ideia de que é muito bom ter uma posição política. Isto não significa que você deva ser candidato, ou que você deva estudar política, ou que você deva ir para comício de partido, nada disso. Isso só quer dizer que eu vou tentar passar para vocês a obrigação cívica de vocês saberem de fato em quem estão votando. Não dá para votar. Eu soube, por exemplo, aliás, soube hoje que numa determinada cidade, aqui do estado de São Paulo, teve um vereador que foi eleito porque gastou não sei quantos R$1.000, quase R$1 milhão em pizza. Fez um evento e deu pizza de graça para todo mundo. Foi eleito vereador. Pode um negócio desse? É justo com a cidade fazer um negócio desse? Então, eu vou, durante esse ano, até a eleição, sempre usar um cadinho do tempo do nosso programa para falar sobre questões políticas, sobre a obrigação obrigação cívica de você
que nos assiste, de você que está acostumado a ouvir discurso aqui desse que vos fala, né? Desse chato que fala como advogado, que fala sobre direito, que fala sobre lei, que fala sobre direito, mas existe um direito também que é o direito de voto. É um direito que aqui no Brasil é sagrado, porque é obrigatório. Mas ele é sagrado também do ponto de vista histórico, do ponto de vista cívico, não é? Repito, o voto, a eleição, é a única oportunidade que o cidadão brasileiro tem de opinar. Se ele não manifestar a sua opinião, e se essa opinião não for bem dada, vai acontecer sempre isso. Aquela ideia de que político é sempre bandido, de que político é político para ganhar um dinheiro, etc, etc, etc. Tá certo? Gente, tá na hora da gente se despedir. Dri Souza, boa noite, doutor Paulo. Muito sucesso em 2004. Obrigado, Dri. Sucesso para você também. Tenha muitas realizações. Vicky, boa noite, doutor Paulo. Como está? Saudade de você e da Cidade Ativa Online. Muito obrigado, Vicky. E como é que você está aí no Chile, né? Casa Beneficente é do Dr. Fritz, a luz é o caminho, boa noite. A equipe da Casa A Luz é o Caminho agradece sempre a parceria. Um abraço, Dr. Paulo. Eu que agradeço. Essa Casa Beneficente do Dr. Fritz, que pratica muito caridade. Eu tenho um orgulho imenso de ser um dos colaboradores com a Casa do Dr. Fritz. Toda quinzena, todo sábado sim, sábado não, nós estamos aqui trabalhando, doando nosso tempo, doando nosso amor, né, doando nossas energias em prol daquele que precisa, em prol daquele que vem aqui, né, buscando unguento, tá bom, gente? Então tenham uma ótima semana, fiquem em paz, fiquem com Deus e com os seus, tá bom, gente? Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E lembrem-se, o tema para a semana que vem é guarda de filhos, tá bom? Mandem e elaborem as suas perguntas. Até lá, um grande abraço. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é me ensinar. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's
Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.